Está aí na tela, os irmãos já conseguem ver aí o nosso esboço. Nós vamos continuar a nossa exposição do segundo livro dos Reis, continuando a nossa jornada pela monarquia de Israel. Os irmãos devem se lembrar que o livro dos Reis foca na monarquia de Israel, ou seja, nos reis do reino do norte. No período da monarquia dividida, você tem o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. E o livro dos Reis foca no reino do norte. E nós estamos caminhando aí já há bastante tempo, no primeiro livro dos Reis, no segundo livro dos Reis agora, que originalmente era um livro só, era o livro dos Reis. E hoje nós vamos chegar aí no capítulo 9, ou chegamos no capítulo 9, versículos de 1 a 13. Então os irmãos abram aí a Bíblia para nós fazermos a nossa leitura completa do texto, e aí depois eu vou explicando para os irmãos, versículo por versículo, como nós sempre fazemos. Então, segundo Reis, capítulo 9. Os irmãos devem ler o texto aí junto comigo, tendo em mente a seguinte mensagem central: Deus sempre levanta instrumentos para cumprir seu juízo contra o mal. Nós vamos entrar agora no livro dos Reis numa parte meio sangrenta. Se você é uma pessoa meio sensível, não gosta de muito sangue, essa parte não vai te agradar muito não, porque é uma parte bem violenta do livro dos Reis. Porque Deus vai finalizar o juízo que ele tinha já profetizado, ele já tinha anunciado lá nos dias de Elias. E ele vai fazer isso por meio de Jeú, que é o camarada que está ali em destaque, ó. 4 componentes da ascensão de Jeú ao trono de Israel. Esse Jeú aqui, ele não é de linhagem real, ele não é filho da realeza. Mas Deus escolhe Jeú para ocupar o trono de Israel no reino do norte e então trazer um juízo definitivo, final, para a família de Acabe. Então vejam, nós já terminamos de falar de Acabe há muito tempo atrás, mas o bicho era tão ruim, que a família dele era tão encrenca, que até agora a gente ainda tem umas pontas para parar ainda, e Deus vai resolver esse assunto com Jeú, a partir de Jeú, usando Jeú como instrumento. Então é por isso que a gente fala ali na nossa mensagem central, que resume o ensino dessa passagem, que Deus sempre levanta instrumentos para cumprir seu juízo contra o mal. Isso é relevante para nós porque nós vivemos em dias com pessoas más. Nós vemos pessoas más ao nosso redor e muitas vezes nós ficamos na expectativa do juízo de Deus. E parece que o juízo de Deus demora, parece que o juízo de Deus não chega, mas por mais que nós não vejamos os instrumentos em ação, a partir desse texto a gente pode confiar que em algum momento, de alguma forma, o Senhor vai levantar instrumentos para punir o mal, para cumprir o seu juízo contra o mal. E aí, olhando para o texto, destrinchando o texto, os irmãos vão perceber 4 divisões aí, são 4 pontos, 4 componentes da ascensão de Jeú ao trono de Israel. Em primeiro lugar, os irmãos vão ver aí o comando para ungir Jeú. Elias, que recebeu essa ordem inicialmente, já foi arrebatado, já não está mais aqui. Quem agora é o sucessor de Elias é o Eliseu. Então quem vai dar a ordem para que Jeú seja ungido é o Eliseu. Isso está nos versículos 1 a 3. Nos versículos 4 a 6, os irmãos veem aí o cumprimento da unção. A unção é realizada, ela é executada. Nos versículos 7 a 10, nós temos o propósito da unção. O profeta que unge Jeú fala o que Jeú vai fazer. E é muito interessante ver os detalhes que o profeta lista sobre as tarefas de Jeú. Por que Deus escolheu Jeú? Por que Deus levantou Jeú? O profeta detalha isso. A gente vai ver isso nos versículos 7 a 10. E dos versículos 11 a 13, nós temos o reconhecimento da autoridade de Jeú. O que nós estamos vendo aqui é um golpe de Estado. É isso que está acontecendo. Pode parecer um pouco estranho para você eu falar desse jeito, mas Deus está promovendo um golpe de Estado aqui. Você fala, nossa, mas Deus promove golpes de Estado? Ele é o soberano de todas as nações, ele é o soberano de toda a terra. Ele levanta e derruba reis do jeito que ele quiser. E aqui nós temos um golpe de Estado que é anunciado e a primeira peça do dominó é derrubada por um profeta. Então é uma situação até um pouco inusitada para a gente, mas o livro dos Reis é assim, tem essas reviravoltas todas aí, mostrando que apesar do caos que nós vemos na nossa realidade,
apesar da bagunça, apesar da rebeldia, Deus continua reinando soberano no trono. E ele levanta os reis, derruba os reis do jeito que ele quer. Então vamos ler o texto agora com essa estrutura em mente. Então, 2 Reis, capítulo 9, versículo 1 diz assim: Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: Cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote de Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra, faze-o levantar-se do meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e dize: Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. Ele disse: Capitão, tenho uma mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú: A qual de todos nós? Respondeu-lhe ele: A ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Saindo Jeú aos servos do seu senhor, disseram-lhe: Vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? Ele lhes respondeu: Bem conheceis esse homem e o seu falar. Mas eles disseram: É mentira, agora faze-nos sabê-lo, te pedimos. Então disse Jeú: Assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor: Ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram e, tomando cada um o seu manto, o puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Então está aí o golpe de Estado que nós testemunhamos por meio da ação desse profeta. Agora, esse texto todo, nós precisamos ter em mente, a gente não pode perder do nosso horizonte, que aqui nós temos a realização da última tarefa que foi dada a Elias anos atrás, quando Elias estava meio para baixo, estava meio triste, estava meio desmotivado, e ele correu até o Monte Sinai porque Jezabel queria matá-lo, estava tendo uma perseguição e tudo mais, o povo parece que não tinha se arrependido de fato, e Elias ficou meio triste e correu para o Monte Sinai. Nessa ocasião é que ele fala para Deus: só sobrou eu em Israel. E Deus falou: Elias, tem 7.000 aí que não se dobraram e tal. E nesse momento, Deus dá uma tarefa para Elias. Olha, você vai fazer algumas tarefas aí, você vai cumprir algumas funções antes de você partir. Se os irmãos olharem aí 1 Reis capítulo 19, os irmãos verão isso. Volta para lá comigo, porque a gente tem que ter esse episódio em mente. Por quê? Isso que aconteceu lá atrás está se cumprindo agora nos seus últimos detalhes, ok? 1 Reis 19, versículo 15. A gente tem que ter em mente o cumprimento dessas tarefas que Deus deu a Elias. Olha só, 1 Reis 19, versículo 15. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Isso já aconteceu em 2 Reis 8, dos versículos 11 a 13. Eliseu chega lá para Azael, o povo pagão da Síria, e ele fica encarando o Azael, falando que Azael vai fazer mal a Israel e tudo mais. E aí o Azael depois dá um golpe de Estado lá, mata o rei e assume o poder da Síria. Então isso já aconteceu. Mas foi Eliseu que fez isso aqui, ok? Então, é por isso que nós olhamos o ministério de Elias e Eliseu como um ministério único, porque a tarefa que um começa, o outro termina. Então, é um ministério quase que uma unidade, uma dupla, que trabalha aí, um na sequência do outro. Então, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. Isso é o que está acontecendo agora.
E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Isso já aconteceu, é claro, a gente está vendo o ministério de Eliseu aqui, isso aconteceu logo na sequência do texto aqui, de 1 Reis 19, no versículo 19. Os irmãos veem aí que Elias vai até o encontro de Eliseu e joga o manto sobre Eliseu, deixando claro que ele seria o seu sucessor. Então, todas essas tarefas que Deus deu para Elias estão sendo concluídas agora. Elias escolheu Eliseu, separou Eliseu, comissionou Eliseu, Elias foi levado ao céu, foi arrebatado, e Eliseu deu sequência a essa missão aqui. Então, Eliseu anunciou o reinado de Azael da Síria, como eu mencionei aqui agora, lá em 1 Reis 8, e agora nós estamos vendo Eliseu terceirizando a unção de Jeú. Mesma tarefa aqui, a mesma comissão que foi dada aqui para Elias. Agora, se os irmãos se lembrarem da nossa linha do tempo, os irmãos vão reparar uma coisa curiosa. Essa nossa linha do tempo, os irmãos já conhecem. Nós temos aqui o período do reino unificado, sobre Saul, Davi e Salomão. Depois que Salomão morre, o filho de Salomão, ele acaba dividindo o reino, o Roboão, no reino do norte e o reino do sul. O reino do sul é o reino ali de Judá que segue a linhagem davídica, enquanto o reino do norte começa com um golpe de estado do Jeroboão. Então é um reino que não tem uma linhagem escolhida por Deus, não tem uma dinastia escolhida por Deus. Passam-se vários anos nessas linhas aí, a linha azul e a linha verde, e nós estamos aqui, nós estamos exatamente no ano 841. Se você perguntar, pastor, que ano isso aconteceu? Ano 841 a.C. Essa é a data, esse é o ano. Bastante tempo atrás, mas está lá. 841 a.C. Por quê? Porque a unção de Jeú, que nós estamos estudando aqui, vai marcar o fim do reinado de Jorão, no reino de Israel, e vai marcar também o fim do reinado de Acasias, no reino do sul, porque o Jeú vai matar os dois. O Jeú vai passar a espada em todo mundo. Como eu falei, é uma parte bem sanguinária. O Jeú vai dar conta do recado aí, porque a idolatria, o paganismo, estava muito complicada a coisa ali, estava demais. Então Deus levanta juízo por meio de Jeú. Então nós estamos aqui, no ano 841. Agora, quando você leva isso em conta, quando você coloca tudo isso em perspectiva nessa linha do tempo, você percebe algumas implicações interessantes. A primeira delas, olhando de modo panorâmico para esse trechinho que a gente está estudando, é que nosso Deus é um Deus que gosta de trabalhar em longo prazo. Deus não é imediatista como nós somos. Deus trabalha em longo prazo. Por quê? Se os irmãos olharem aqui, Elias, o ministério de Elias aconteceu no reinado de Acabe. Nós começamos a estudar o ministério de Elias no reinado de Acabe, em algum momento aqui do reinado de Acabe. Logo depois do reinado de Acabe, você tem o reinado de Acasias, e em algum momento aqui, Elias é levado aos céus. Então Eliseu assume. Então nós estamos falando aí, desde a morte de Acabe, o reinado de Acasias, que foi muito breve, até esse momento aqui, 841, a gente está falando aí de pouco mais de 10 anos que Elias recebeu essa comissão aqui. Essa comissão de 1 Reis 19, para ele ungir Jeú, para ele ungir Azael, para ele ungir Eliseu. Então, do ano 841, que é onde nós estamos, faz pouco mais de 10 anos que Deus falou para Elias fazer tudo isso. E isso só está se completando agora. Ou seja, passou mais de uma década. E isso, então, está sendo executado nos seus detalhes finais apenas agora. Passou muito tempo. Não sei para você, mas 10 anos é bastante tempo. Se eu falasse para você, tem 10 anos de governo do PT, você já sabe o que foi isso, você sabe o que foi a tragédia. Foi mais, né? Quantos anos foram? 14 anos? Quantos? 16? 16 anos de governo do PT, então mais de 10 anos, você sabe qual foi a tragédia da coisa. 10 anos é bastante tempo, mais de 10 anos é bastante tempo. E é esse período que nós estamos falando aqui. Só que nós somos imediatistas, a gente gosta de ver os nossos problemas resolvidos na hora. A gente gosta de ver as coisas resolvidas aqui e agora. Se eu tenho um problema, não quero ir dormir com o problema, tem que ser resolvido agora. Vou mandar um zap, vou entrar num tutorial do YouTube, vou dar um jeito de resolver minha vida, vou ligar para o pastor, vem aqui agora resolver meu problema, que não tem condição. A gente é imediatista, só que Deus não é.
Deus não trabalha na nossa dinâmica de tempo. Deus muitas vezes é lento, é longânimo, é paciente no seu trato, inclusive com os maus. Se você levar em conta que depois de Acabe, Acasias, Jorão, toda essa turma aqui era uma turma má, você fala, nossa, Deus poderia ter trazido o juízo imediato. Mas mesmo a família de Acabe, a Jezabel está viva ainda. O Acabe já morreu, mas a Jezabel está viva. Décadas depois, mais de uma década depois, é que Deus vai trazer juízo sobre a vida dessa mulher. Pelo mal dela, pelo paganismo dela. Então, nosso Deus não é imediatista. É verdade que Elias viu o cumprimento parcial disso. Ele viu o cumprimento disso em Acabe, viu o juízo de Deus em Acabe, mas não viu o juízo de Deus em Jezabel. E mesmo as tarefas que Deus deu para Elias, Elias não cumpriu todas. Ele precisou terceirizar para Eliseu fazer aquilo. Então, a gente precisa ajustar as nossas lentes para encarar a história com essa perspectiva. Deus não é imediatista. Tem coisas que nós pedimos hoje, que nós oramos a Deus hoje, que podem ser concretizadas décadas depois da nossa primeira oração. Muito tempo. Elias ansiava por ver o juízo de Deus sobre Acabe, sobre Jezabel. Ele viu uma parte disso. Isso só foi concluído anos depois. Não porque Deus se atrasou ou porque Deus não tinha competência e capacidade para trazer o juízo. Mas nosso Deus é um Deus que gosta de trabalhar ao longo do tempo. Deus precisava de 6 dias para criar o universo? De 6 segundos, 6 milésimos, 6 nanosegundos, sei lá. Mas Deus escolheu criar tudo em 6 dias. Parece que Deus gosta de processos. Parece que Deus gosta de trabalhar ao longo do tempo, coisa que nós não gostamos. A gente não gosta de processo, a gente odeia isso. Fala, eu quero um negócio, eu quero agora. É criança birrenta. Deus não é assim. Então a gente tem que ajustar essa perspectiva para que nós tenhamos perseverança, para que nós tenhamos foco no reino, porque se nós somos imediatistas, nós focamos apenas naquilo que está ao nosso redor. Enquanto que o crente maduro, que tenha perseverança, que permanece firme ao longo do tempo, essa perseverança é você permanecer firme ao longo do tempo, é o crente que tem o seu foco no lugar certo, é o crente que foca no reino de Deus, é o crente que foca nas promessas de Deus, aguardando o momento certo que Deus vai cumprir tudo isso. E Deus cumpre as suas promessas. Esse episódio aqui que nós estamos estudando agora, mostra que Deus cumpre as suas promessas, Deus cumpre aquilo que Ele falou que Ele ia cumprir. Só que muitas vezes, num tempo diferente daquele que nós esperamos. Olha só o que Pedro fala sobre isso, é muito interessante. Veja lá o que diz 2 Pedro. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro 3, 7. Nicolas, não sei quem está aí. Aumenta um pouquinho o meu microfone, por favor, Henrique, só um pouquinho mais. Estou ficando meio surdo, aí quando eu não consigo me ouvir bem, eu penso que os irmãos estão me ouvindo. 2 Pedro 3, 7. Olha só o que Pedro fala sobre a expectativa do cumprimento das promessas de Deus. Olha só o que ele fala. 2 Pedro 3, 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que Pedro está reforçando aqui é a eternidade de Deus. Deus está acima do tempo. Quando Pedro fala que um dia é como 1000 anos é como um dia, é porque Deus não sofre os efeitos do tempo, como nós sofremos. 1000 anos para você vai ser uma coisa, vai passar por cima de você, a te triturando. Um dia é algo mais breve para nós. Só que para Deus, um dia, 1000 anos, não faz diferença na realidade de Deus, no caráter de Deus, no ser de Deus. Porque Deus está acima do tempo. Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça,
senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus tem os seus eleitos, Deus tem os seus escolhidos. E ao longo da história, a longanimidade de Deus mostra que Deus vai alcançar cada um desses eleitos, cada um desses escolhidos. Então nós olhamos, como os leitores de Pedro aqui, talvez nós olhemos para as promessas de Deus, para o juízo que nós aguardamos, e nós falamos, nossa, mas está demorando. Cadê o juízo de Deus? O pessoal no final do ano aí estava doido para Jesus voltar antes do Lula tomar posse, não rolou, não deu. E a gente fica ansioso, a gente fica na expectativa e parece que demora, cadê? E talvez alguém aqui possa falar, nossa, mas parece que Deus perdeu o timing, parece que Deus perdeu o bonde, parece que Deus está atrasado. Alguém avisa os anjos lá para acertarem o relógio do céu direitinho, para Deus acelerar o passo. Por quê? Porque nós somos imediatistas, mas para Deus um ano é como 1000 dias, 1000 dias, 1000 anos como um dia, né? É eterno. Deus é eterno, Deus está acima disso tudo. Então a nossa perspectiva tem que ser ajustada. Muitas coisas que nós esperamos hoje, que nós ansiamos hoje, como o retorno de Jesus, como esse dia do juízo aqui, pode ser concretizado quando nós nem mais estivermos aqui. Eu gostaria de ver Jesus retornar, eu oro para isso, eu espero isso, tenho fé nisso, que Jesus vai retornar a qualquer momento, mas talvez nós morramos, fiquemos velhinhos, morramos, passe ainda muito tempo e Jesus volte só daqui milênios, séculos, quem sabe décadas. Mas Deus não se atrasou. Ele vai cumprir isso no tempo adequado. Então a gente tem que ajustar a nossa perspectiva. É muito interessante o que o autor de Hebreus fala sobre os patriarcas. Lá em Hebreus 11, o autor de Hebreus fala que os patriarcas morreram na fé sem ter obtido as promessas. Os patriarcas não conseguiram as promessas? Não conseguiram não. O texto fala que eles viram essas promessas de longe, mas eles não obtiveram a plenitude dessas promessas, eles não experimentaram essas promessas todas. Significa que Deus falhou? Não. Significa que isso vai ser cumprido em outro momento da história. E os patriarcas vão desfrutar disso, mas eles já morreram, já estão lá, viraram já átomos aí no universo, aí na Terra, mas um dia eles vão desfrutar disso, no tempo que Deus determinar. Então, quando a gente coloca todos esses eventos em perspectiva, a gente percebe que o livro dos Reis mostra que Deus atua ao longo do tempo. Deus não esquece daquilo que Ele promete, daquilo que Ele disse que vai executar. Inclusive o juízo contra os maus, que é o caso aqui da família de Acabe, que vai ser realizado por meio de Jeú. Mas, tendo visto aí essa perspectiva panorâmica, vamos agora voltar aqui para o nosso esboço para a gente caminhar aí pelo texto, vendo os 4 componentes da ascensão de Jeú ao trono de Israel. Então você tem aí o primeiro componente, que é o comando para ungir Jeú. Olha o que diz aí então o versículo 1. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote-Gileade. Os irmãos devem lembrar que Ramote-Gileade era uma cidade fronteiriça entre a Síria e Israel, e era uma cidade disputada. Era uma cidade que nesse momento aqui estavam brigando pela cidade. Se os irmãos olharem aí o capítulo 8, os versículos 28 e 29, o texto imediatamente anterior ao que a gente está estudando, os irmãos vão ver esse contexto militar aí, olha só. Foi Jorão, filho de Acabe, a Ramote-Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão, rei de Israel. Então voltou o rei Jorão para Jezreel, para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá. Ramá é Ramote-Gileade. Quando pelejou contra Azael, rei das Sírias, e desceu a Casias, filho de Jeorão, rei de Judá. Casias é o sobrinho de Jorão, nós já estudamos essa relação familiar aí. Para ver Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, por quanto estava doente. Então a cidade de Ramote-Gileade estava em disputa entre Israel e a Síria, entre Jorão e Azael. Eles estavam brigando por essa cidade. E o profeta, que Eliseu chama aqui, fala, vai, se prepara, corre lá para Ramote-Gileade, onde o bicho estava pegando. Versículo 2. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Esse Jeú aqui, ele é um comandante do exército, a gente não tem muitas informações dele. Ele, apesar de ser o filho de Josafá, não se confunda, não é o Josafá, rei de Judá, é só o mesmo nome. Mas o texto deixa claro que é outro Josafá, é outra pessoa, não tem nada a ver. Por quê? O Jeú é filho de Josafá e ele é filho de Ninsi. Então Ninsi é o vô aí de Jeú, não tem nada a ver
com Josafá, rei de Judá, que era filho de Asa. Então é outra pessoa, uma pessoa desconhecida até esse momento. Ele era um comandante lá do exército de Israel, que estava brigando com a Síria por Ramote de Gileade. Entra e faze-o levantar-se do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel, então abre a porta, foge e não te detenhas. Esse comando que é dado aqui por Eliseu a esse profeta desconhecido, nós não sabemos quem é esse discípulo aqui, era uma tarefa perigosa. Esse profeta aqui, esse discípulo tinha que ser um James Bond, tinha que ser um 007, se infiltrar ali além das linhas inimigas. Porque a gente está falando de um combate militar, é uma guerra que está acontecendo aqui por um território. E o Eliseu fala, olha, você vai lá no meio do território, tá? É como se talvez hoje alguém chegasse assim, olha, fulano, vai lá na Ucrânia, tá? É isso, lá na região ali onde está a Rússia e a Ucrânia estão brigando. É isso que o Eliseu está mandando o discípulo fazer aqui, o discípulo dos profetas fazer aqui. Então era uma tarefa perigosa, porque era um fronte de batalha. Então os irmãos veem um foco saindo da realeza, saindo dos palácios de Jorão, de Acasias, e indo agora para o campo de batalha. É uma reunião dos comandantes. Eles estão lá em torno da mesa, lá, falando, vamos atacar aqui, vamos atacar ali, pega ali, manda o exército para lá. É um contexto militar agora que o autor joga os nossos olhos. E o perigo maior, na verdade, não era nem pelo fato de ser um fronte de batalha. O perigo que aparece aqui para nós, que fica evidente, é que o discípulo do profeta aqui, esse desconhecido, que é ordenado por Eliseu, ele vai iniciar um golpe de Estado. Iniciar um golpe de Estado nunca é uma coisa fácil. Iniciar um golpe de Estado nunca é uma coisa segura, especialmente no contexto militar, onde estão brigando ali, onde estão disputando, e com uma monarquia tão instável, uma monarquia tão de altos e baixos como era a monarquia israelita, onde reis morriam, subiam, tudo mais. Então, os detalhes da unção aqui, que Eliseu fala, olha, você vai lá e você vai fazer isso. Você está me ouvindo? Você entendeu? É para você fazer isso. Por que vocês acham que o Eliseu é tão detalhista, tão cuidadoso? Porque senão o cara ia perder a cabeça. Era perigoso, era uma missão perigosa aqui. Olha só os detalhes aí dessa orientação que o Eliseu dá para esse discípulo. Ele tinha que ser discreto. A ideia aqui do texto é mostrar discrição. É como se Eliseu falasse, vem cá, não fala alto, você vai pegar o azeite, você vai lá, leva ele dentro, derrama o azeite, abre a porta e corre. Que eles não fala alto. A gente vai começar um golpe de Estado. E você vai estar no meio do exército de Israel. Se alguém fiel ao rei ouvir que você está fazendo isso, você perdeu a cabeça e a missão falhou. Então, a preocupação era com a vida do discípulo e também com a missão em si, com a execução da missão. Porque se o rei suspeitasse e fosse comunicado por meio de algum fiel ali, algum escudeiro fiel, algum soldado fiel, de que um golpe de Estado estava em andamento, tudo ia para o ralo. Então era uma missão perigosa. E o Eliseu parece que dá instruções de discrição. Então olha só, onde que essa unção deveria acontecer? Olha para o texto aí, especialmente no versículo 3. Onde que essa unção deveria acontecer? Versículos 2 e 3. Onde essa unção deveria acontecer? Onde? Numa câmara interior, é numa sala privativa, não em público. Tem que ser num ambiente discreto, longe dos olhos da mídia. Não pode ter mídia, não pode ter fotógrafo lá. Se tiver paparazzi, já era. Aí foi tudo para o ralo, não pode. Tem que ser um lugar discreto. Quem é que faria essa unção? Seria o próprio Eliseu? Era um discípulo desconhecido. Você fala, mas por que não foi o próprio Eliseu? Eliseu era conhecido das pessoas de Israel? Então imagina o Eliseu lá chegando, tudo bom fulano? Opa, tudo bom fulano? O pessoal ia olhar e falar, o que o Eliseu está fazendo aqui? Por que ele veio aqui? E mais, o rei, o Jorão, gostava de Eliseu? Não, nenhum rei gostava dos profetas, né? Então tá lá no campo de batalha, chega lá o Eliseu, lá numa boa, o pessoal fala, por que o Eliseu está aqui? Será que ele veio mais uma vez falar mal do rei, veio atrapalhar nossos planos aqui? Então o Eliseu fala, vou mandar um discípulo desconhecido.
a presença de um profeta já seria uma coisa que ia levantar uma interrogação na cabeça do pessoal. Mas não ser o Eliseu é um pouco mais discreto. Depois, no final do versículo 3, vocês acham que o discípulo aí do profeta, ele deveria fazer tudo com calma, tranquilidade, sem se preocupar com o tempo, ou ele deveria fazer tudo correndo? Correndo. Eliseu fala, olha, ungiu, pica a mula, corre, abre a porta e corre como se não houvesse amanhã. Provavelmente porque se você ficar, o bicho vai pegar para o seu lado. Então, ungiu, terminou, caiu a última gota ali, larga tudo, abre a porta e sai correndo como se não houvesse amanhã. Corra por sua vida. Então tudo deveria ser feito com pressa. Por quê? Para não levantar suspeitas e não ficar ali no meio do pessoal. Então, essas orientações aqui mostram essa descrição e mostram o perigo. É uma tarefa perigosa. É uma missão perigosa aqui. O Eliseu deu um trabalho James Bond para o discípulo do profeta. Agora é curioso, a gente pode pensar, olhando para esse trecho aqui, nesse comando, especialmente nesses detalhes, a gente pode perceber algumas aplicações que eu chamo de aplicações incidentais. O pastor Marcos, que tem uma linguagem um pouco mais agostiniana, um pouco mais enfeitada, assim, ele fala que são as verdades que vão caindo enquanto o texto desfila, né? Não são as lições principais do texto. Mas olhando para cá, a gente percebe algumas lições. São as lições incidentais. Não é o objetivo do texto, mas a gente aprende. O que a gente aprende aqui? Essa tarefa que foi dada por Eliseu ao seu discípulo era uma tarefa perigosa, e isso nos ensina que os servos de Deus muitas vezes se veem em situações perigosas por causa do ministério cristão. Assim como aconteceu com o discípulo de Eliseu, pode acontecer com os crentes, com os servos de Deus ao longo de toda a história. Isso aqui é uma ilustração do que pode acontecer com qualquer servo de Deus. Por sua fidelidade, por sua obediência às ordens de Deus, em cumprir o seu ministério, pode acontecer de você se ver em uma situação perigosa. Olha como o apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Ser servo de Deus é viver perigosamente. Claro, nós contamos com o cuidado de Deus, nós contamos com a providência de Deus que nos livra de situações muitas vezes que nós nem imaginamos, mas nós somos expostos a perigos como servos de Deus, em maior ou menor grau, por sermos obedientes a Deus e cumprirmos o nosso ministério cristão. Olha só aí, 2 Coríntios 11, versículo 23. O apóstolo Paulo fala do ministério dele, do trabalho dele. Olha só como era a vida do apóstolo Paulo. Eu acho que o apóstolo Paulo era meio 007 também, porque o bichinho sofreu, viu? Olha só. 2 Coríntios 11, versículo 23. Olha só. São ministros de Cristo, Paulo está defendendo o apostolado dele, tá? São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus, 40 de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos de fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Olha o currículo aí do apóstolo Paulo. E você achando que pegar ônibus era sofrimento, né? Durante a crise do metrô aí. Olha essa lista aqui, Paulo sobreviveu a um apedrejamento. Rapaz, estava lá o apóstolo Paulo com as cicatrizes lá. O apóstolo Paulo devia ser, provavelmente, todo marcado. Não sei se tem na história da igreja alguma descrição do apóstolo Paulo com cicatrizes, alguma coisa, porque ele devia ser todo marcado. Olha aqui essa ficha. Apedrejado, açoitado, perigo no mar, perigo na terra. O apóstolo Paulo não tinha paz. De onde ele ia tinha algum perigo. Se você conhecesse o apóstolo Paulo na época, não viaje com ele. Se você conhece, não fique perto dele,
Porque você vai passar por uns perrengues também. Por quê? Porque no exercício da vida cristã, do ministério cristão, nós estamos expostos a perigos por conta da nossa obediência. Agora, no nosso país, nós hoje, atualmente, nós temos algum tipo de ameaça por sermos obedientes ao ministério cristão, por cumprirmos o nosso ministério cristão, por sermos obedientes a Deus, nós corremos algum tipo de perigo? Sim ou não? Eu acho que já está mais do que desenhado, eu acho que algumas coisas já estão já bem evidentes que nós corremos alguns perigos sim. Que tipo de perigo nós corremos? Começar por baixo, você vai ser cancelado na internet, já começa por aí. Esse é o mínimo, esse é o pacote inicial. Mas o que mais pode acontecer com a gente? Prisão pode acontecer com a gente? Pode. Se você falar que o homossexualismo é pecado, LGBTQIA+, fobia, seja lá o que for, pode ir para o chilindró, pode ir para o xadrez. O que mais? Que outro perigo nós podemos correr? Agressão. O Brenner teve uma experiência de quase agressão, né? Foi uma ameaça, né, Brenner? O Brenner foi ameaçado. Chegaram para ele lá, alguém chegou para ele, era um homem, mulher, sei lá o que era, e o Brenner se referiu com um pronome masculino, mas era feminino, sei lá, essa coisa toda. E ameaçaram o Brenner. Porque ele usou a linguagem normal. Porque ele usou uma linguagem comum. Fala senhor, senhora, ameaçaram ele. Perigo de agressão, o que mais? Que outro perigo nós corremos aqui? Por sermos obedientes à palavra de Deus. Perder emprego. Registro profissional, ser caçado, não poder trabalhar, fazer alguma coisa, esse tipo de coisa. São vários perigos. Agora, é claro que tem países, tem realidades muito mais perigosas do que a nossa. Por exemplo, se você pensa no Oriente Médio, alguns países da África ali, onde o islamismo é muito forte, ali o perigo é de vida. É uma ameaça constante. Você está constantemente sendo ameaçado. Se você vacilar, você perde a cabeça. Então, de fato, o ministério cristão é perigoso. Por que a gente tem que ter isso em mente? E isso é ilustrado por essa história aqui, por esse trechinho. É uma aplicação incidental. Por que a gente tem isso em mente? A gente tem que ter isso em mente. Porque o Senhor não nos chamou para conforto e segurança nesse mundo aqui. O Senhor garante que Ele vai estar conosco, o Senhor nos livra de muitos males, às vezes até milagrosamente, mas o Senhor não nos prometeu nos livrar de perigos por sermos crentes. Pelo contrário, Ele falou, vocês vão sofrer por serem crentes. Se preparem porque vocês vão ter que ir no juiz, vocês vão ter que perder amizades, empregos. Se preparem, essa é a vida cristã. Então a vida cristã é uma vida de perigos e você tem que saber disso. Se você é crente, não espere almofadinhas, não espere uma vida toda fofinha. É uma vida de perigos. Talvez não tanto quanto o apóstolo Paulo, mas em algum grau você vai estar exposto a perigos. Você vai estar exposto a alguma situação ali desconfortável, alguma situação perigosa. Agora, uma outra aplicação que a gente pode tirar desse texto aqui também, é que é verdade. Aqui nós temos um contexto perigoso, a gente tem que estar preparado para isso. E nós, como crentes, nós devemos ser corajosos, nós devemos ser prontos a enfrentar esses perigos aí quando necessário. O próprio Senhor Jesus falou para os discípulos que eles seriam capacitados pelo Espírito Santo para enfrentar tudo isso. Mas agora, olhando para o texto, olha aí para o texto, olha para o versículo 3 e me diz o seguinte: apesar do perigo iminente aí do texto, é possível a gente perceber Eliseu falando para o camarada ser prudente e ter um certo grau de esperteza na execução dessa missão? Onde a gente percebe isso? Os detalhes que eu falei. Olha, vai numa sala privativa, unge lá ele e quando terminar você corre. Aí vai lá o herói e fala, não, Eliseu, eu vou ficar lá até o final. Aí Eliseu falaria, olha, aí é por sua conta e risco. Você está sendo imprudente, você se vira nos 30. Porque eu falei para você, terminou de ungir, você corre. Por quê? Porque é prudente. Você não vai ficar lá para ver o desfecho de um golpe de Estado. Você faz a sua tarefa e corre. Então a gente percebe aqui é verdade que nós temos que ser corajosos, cumprir nossas tarefas, mas nós devemos fazer isso com prudência e esperteza. Muitas vezes nós, os crentes, somos retratados pela mídia, pelos filmes, como crentes bobões, e a maioria dos evangélicos é bobão mesmo, porque esquece da necessidade de nós termos esperteza no meio de um mundo mau. Você tem que ser ligeiro, você não pode dormir no ponto.
Se você dormir no ponto, se você ungir lá o GU e ficar lá esperando, vamos ver o que vai dar aí, né? Que legal. Você vai perder a cabeça. Não tem jeito. Você tem que ser esperto, você tem que ser rápido, você tem que ser atento ao que está acontecendo e você tem que ser prudente. E muitas vezes a mídia retrata os crentes como bobões, como pessoas que não têm nenhum tipo de malícia no bom sentido, e é verdade. Os crentes não têm essa disposição de estar atento ali. Os crentes não estão preparados para isso. E muitas vezes acabam se dando mal, não porque são corajosos e destemidos, mas porque são burros e imprudentes. Isso daí não tem nada a ver com ser cristão. Aí é por sua conta e risco. Ser burro e imprudente é uma coisa, ser corajoso e destemido é outra. Então nós aprendemos isso aqui. O Eliseu manda o cara para uma situação difícil, é verdade. Mas ele dá orientações também para o cara ser esperto. E nós vemos outras ocasiões na Bíblia em que isso acontece. Quer ver? Alguns exemplos aqui. Olha o que diz João 7. O próprio Senhor Jesus tinha essa esperteza que eu mencionei aqui, num bom sentido, né? Claro, quando a gente fala de malícia, de esperteza, é dessa prudência, dessa sagacidade no bom sentido. Não foi Jesus que falou, eis que vos envio como ovelhas por meio de lobos, sede inocentes como simples como as pombas, mas astutos, sagazes como as serpentes. Não é para você ser venenoso e destilar veneno sobre os irmãos, não é isso que o texto está falando. Não é para você ser uma cobra, não é isso. O que o texto está falando é que você tem que ser esperto. Você já viu cobra? Como cobra é esperta? Eu detesto cobra, abomino cobra. Cobra, não é à toa que o diabo usou uma cobra lá no Éden. Já falei isso para os irmãos. A cobra é muito ligeira. Ela é muito ligeira. Ela fica enroladinha ali no canto. Quando você vê, piscou, ela já está no teu calcanhar já. Ela é muito ligeira, muito esperta. Ela não tem... Gente, ela não tem perna, ela não tem pé, ela não tem mão, ela não tem asa. E a bicha corre mais do que você. Ela é muito sagaz, ela é muito esperta. É a isso que Jesus está se atendo e falando aqui, olha, vocês têm que ser espertos como as serpentes. Não é para ficar vacilando. Vocês têm que ser inocentes, simples para o mal como as pombas. Vocês não devem ser pessoas más, pessoas mundanas, pessoas que pensam como o mundo pensa. Isso não é para vocês. Mas vocês têm que ser pessoas espertas. Jesus disse isso lá em Mateus 10. Mas olha o que acontece aí em João 7. Olha só, João 7, versículo 1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Opa! Jesus ficou só na região superior ali de Israel, na Galileia, ele não desceu para a Judéia, por quê? Porque o pessoal queria matá-lo e não era hora dele morrer ainda. Então ele ficou por ali. Na sequência do texto, os irmãos de Jesus falam assim, os irmãos de Jesus eram incrédulos até esse momento. E os irmãos de Jesus falam assim, ué, você não é o bonzão? Você não é o rei? Então vai lá. Quem é rei não fica escondido, vai lá para Jerusalém agora na festa, se mostra para todo mundo. Jesus não sobe. Jesus fica lá na região da Galileia, lá na terrinha ali, sem descer para a Judéia, porque era perigoso. Agora olha o versículo 10. Mas, depois que os seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Por que ele fez isso? Era perigoso, era uma ameaça. Ele acabou de falar que era perigoso, por isso ele não ia para a Judéia. E agora ele sobe, porque ele precisava subir, mas ele faz isso discretamente. Então você percebe que Jesus tem essa preocupação. E o próprio Jesus orienta os crentes a fazer isso, no texto de Mateus 10, que eu mencionei para os irmãos, mas olha só o que diz Lucas 21. Olha só que interessante. Lucas 21, 20. Aqui falando do cerco de Jerusalém, olha só o que Jesus fala sobre qual deveria ser a atitude das pessoas diante disso daqui. Diante do cerco de Jerusalém, Jerusalém sitiada, Jerusalém foi sitiada anos depois disso daqui, Jerusalém cercada, o que o pessoal deveria fazer? Olha só, quando porém vir de Jerusalém sitiadas de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Olha só, eu estou vendo Jerusalém sitiada. Eu vou dar uma de corajoso e falar, não, eu vou lá, vou ficar ali fiel. Jesus fala, não, negativo, Jerusalém está sitiada, o que você faz? Corre, pica a mula, vaza daí. Não fica esperando, está fora da cidade, não entra. Está dentro da cidade, corre para fora. Porque o servo de Deus tem que ser assim.
Nós estamos no mundo mal, a gente tem que ser esperto. A qualquer momento o mal pode nos abocanhar. E se a gente vacilar, já diz o ditado, camarão que dorme, a onda leva. É o versículo, né? O camarão que dorme, a onda leva. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Isso aí só se for versículo de pagodeiro. Na Bíblia não está. Mas camarão que dorme, a onda leva. E é verdade. Se você vacilar, o mundo vai te abocanhar. Então essas circunstâncias têm que estar sempre no nosso radar. E olha só o que acontece com o apóstolo Paulo em Atos capítulo 9. Olha só. Atos capítulo 9, versículo 22. Saulo, porém, Atos 9, 22. Saulo, porém, logo depois da conversão dele, né? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Se você fosse o Paulo corajoso, o Paulo destemido, o Paulo que fica, paga para ver, você ficaria ali e provavelmente perderia a sua cabeça. Ninguém discorda que Paulo era corajoso, ninguém discorda que Paulo era um homem destemido, que Paulo era um homem fiel. Mas olha só o que acontece no versículo 24. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Então mandaram ele para fora de Damasco. Falaram, Paulo, aqui não dá para você ficar não. Está muito perigoso, galera está rondando aí. Você vai sair para ir na quitanda, eles vão te raptar. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito, é melhor você ir embora. Mas não tem como ir embora, as portas... Não, a gente vai dar um jeito, a gente vai descer você pela muralha da cidade. Então pôs lá o Paulo numa muralha, desceu ele lá para o Paulo poder ir embora. O que é isso? É prudência. É esperteza, no bom sentido. Então as ordens que o Eliseu dá para o servo dele aqui, nos ensinam que nós como crentes, ilustram que nós como crentes temos que ter essa mesma preocupação. Nós temos que estar atentos àquilo que acontece ao nosso redor e nós não podemos ficar vacilando. Então aí nós terminamos esse primeiro ponto, que é o comando para ungir Jeú. Primeiro componente da ascensão de Jeú. Vamos ver só o segundo agora e a gente para, porque hoje a gente tem ceia, então a gente vai reservar um tempinho para ceia, para os avisos, como a gente sempre faz. Mas vamos ver o segundo ponto aí, em outra ocasião a gente completa o nosso texto. Versículo 4 diz assim: Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. Corajoso. Tem uns jovens aqui do Daracho que acho que não iam não. Mas, vai lá para a Ramote de Gileade e fala, sabe o que é, rapaz? A minha mãe está me chamando. Eu preciso ajudar o Abadio na cozinha. Ia dar umas dessas. Não ia, mas o jovem aqui foi. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. Talvez, possivelmente, eles estavam deliberando sobre as questões militares. É um campo de batalha, é o fronte de batalha aqui. Então estava lá na tenda, eles estavam lá conversando. Não, manda o exército para cá, manda para lá, assim por diante. Chegou o jovem profeta lá. Disse, capitão, tenho uma mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú, a qual de todos nós? Parece que era uma reunião de capitães. O Eliseu chegou lá, tem uma mensagem para o capitão. O Jeú falou, tá, qual comandante? Quem de nós é o alvo dessa mensagem, é o destinatário dessa mensagem? Curioso que o próprio Jeú respondeu, né? Falou, quem é? Aí o Eliseu, o servo aqui do Eliseu fala, a ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. Foram nesse lugar mais privativo ali. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Então aqui a unção está completa, foi realizada, foi executada. É curioso observar que Jeú foi o único rei de Israel que foi ungido, um único. Porque vocês devem lembrar, como eu falei no começo, que o reino do norte, o reino de Israel, ele não surgiu por meio de uma linhagem escolhida por Deus, uma linhagem monárquica, uma linhagem de realeza, não. O reino do norte surge por meio de um golpe de estado que o Jeroboão dá em Roboão, filho de Salomão. Então, é um povo, um reino que não tem uma linhagem como acontecia com a linhagem de Davi, por exemplo, e continua no reino de Judá. Então não tinha unção. Os reis ungidos eram os reis que eram escolhidos por Deus. Até então, Davi, Salomão, Saul, todos esses. Agora, o reino do norte não tinha isso. E o único rei do norte que foi ungido foi Jeú. O único rei do norte que foi ungido. E as palavras que são dirigidas a Jeú, aí no versículo 6,
mostram o privilégio e a responsabilidade que esse homem tinha, porque não era qualquer povo, não era qualquer nação que ele dirigiria. Olha para o texto aí e me diz, quais elementos aí das palavras desse profeta mostram para nós que era uma nação especial que Jeú dirigiria? Onde você percebe isso daí? Fala, ó, Jeú não é qualquer coisa não, não é pouca coisa não. É uma nação singular. Povo do Senhor. Fala, Jeú, estou te ungindo rei sobre o povo do Senhor. É um grande privilégio. Isso daí é uma responsabilidade tremenda. É a nação que o Senhor escolheu. E na Bíblia de vocês, Senhor deve estar aí em caixa alta, tudo em maiúsculo. É o nome Senhor. É o Javé, ou Yahweh, a gente não sabe como fala. Mas é o nome mais conhecido, um dos nomes mais conhecidos de Deus, que mostra a sua relação pactual com o povo. É o modo como ele se revelou ao povo. Um dos modos principais como Deus se revelou ao povo, na aliança que Deus tem com esse povo. Então, é uma responsabilidade, um privilégio tremendo. E a gente percebe também que, apesar do comprometimento espiritual de Israel e da rebeldia do Reino do Norte, o Senhor continuava sendo soberano. Quem foi que colocou rei sobre Israel? Deus. Ele fala, eu te ungi rei sobre Israel. Ah, mas Israel tem sua própria monarquia, Israel tem seus próprios profetas pagãos. Isso é tudo balela, isso não vale nada. É como se Deus falasse, eu sou o Senhor de Israel. Eu decido quem sobe ao trono e quem cai do trono. Eu faço isso. Ninguém mais faz. Eu continuo sendo dono dessa nação, mesmo essa nação sendo ímpia, pagã, distante de mim. Agora, quando a gente pensa isso no Brasil, Brasil é um povo que serve a Deus, não é? Um povo que se sujeita ao Senhor, não é mesmo? Agora, Deus perdeu o controle do Brasil? Não, ele continua sendo o Senhor sobre tudo. Aqui em Israel, é claro, aqui é uma relação especial, é uma relação pactual. Deus não tem essa relação pactual com o Brasil. Né? Não adianta colocar lá, Pirapora de Bom Jesus é do Senhor, isso aí não adianta nada. Não adianta nada. Sorocaba é de Jesus, você só gastou dinheiro público, porque não adianta nada isso daí. Mas não é o caso de Israel. Israel de fato tinha uma relação especial com Deus. Agora, nós já vimos, estamos vendo que quem é soberano sobre todas as nações? Deus. Quem que ungiu Azael na Síria? Deus. Quem que ungiu Jeú em Israel? Deus. É Deus que escolhe os comandantes das nações. Então aqui nós temos mais uma evidência disso. Então é bom a gente lembrar disso, porque a gente vê o Brasil sem freio, né? A gente fala, meu Deus, onde que isso vai parar? O Senhor continua sendo soberano sobre todas as nações, como Ele é soberano aqui sobre Israel. Então, Ele continua entregando os reinos do mundo a quem Ele quer. E então o profeta vai lá e unge o Jeú. Agora, nesse momento, a gente tem que abrir um parênteses aqui. Porque é uma oportunidade muito boa que a gente tem de entender um pouco melhor o que é essa unção. Porque se você veio de um contexto pentecostal, de um contexto neopentecostal, unção para você é uma coisa assim de outro mundo. Unção para você é assim o ápice, né? A coisa, pastor, eu busco a unção, busquei a unção. Porque unção é uma coisa banalizada no contexto evangélico popular. E aqui nós temos a oportunidade de entender um pouco melhor o que é essa unção. Né? Então, muita gente talvez imagine a cena do servo do Eliseu chegando com o potinho lá, com um frasquinho lá de óleo de girassol, pegando lá, igual o padre faz em extrema unção, pegando lá e passando assim na cabeça, eis que eu te unjo. Talvez o pessoal pense isso. Por quê? Porque é a ideia popular que se dissipa aí no meio evangélico normal, né? No evangelicalismo brasileiro. Então, vamos abrir um parênteses aqui rapidinho para a gente entender o que é essa unção. Então, os irmãos vão me acompanhar e a gente vai parar nesse tópico, tá? A gente para por aqui, vai para a ceia, e na outra ocasião a gente conclui. Olha só, vamos abrir esse parênteses aí. Então, abram um parênteses comigo, vamos entender melhor o que é essa unção aqui, como é a unção na Bíblia. Eu preparei aqui um slide, tá aqui, que mostra os propósitos da unção na Bíblia. Eu categorizei ali em 3 grupos. Então você tem um aspecto, a unção ela era usada num aspecto cerimonial, num aspecto cotidiano e num aspecto figurativo. O que é ungir? Ungir é você derramar óleos especiais sobre alguém.
não é óleo de soja, não é óleo lisa que você compra no mercado. Não é isso, não é óleo da Conde de Sarzedas lá, que é óleo de fritura usado que eles põem lá no potinho e vendem. Não é isso. A unção ali, a consagração é o pastel que foi usado na feira. Não é isso. Era um óleo preparado, eram óleos especiais. E esses óleos, eles eram usados nesses propósitos aí. Um propósito cerimonial, tem a ver mais com os oficiais de Israel. Um propósito cotidiano, se você fosse homem, mulher naqueles dias, você teria os seus usos específicos aí de óleo, da unção. E você tinha o aspecto figurativo. Figurativo aí é um aspecto simbólico, metafórico. Não é que a pessoa é ungida de verdade ali, mas é que essa figura é aplicada a algumas situações de modo figurado. Inclusive a nós. Se você é crente, você é ungido, sabia? Não toque no ungido do Senhor. Não, nada a ver. Mas você é ungido, a gente vai ver o aspecto figurativo ali. Então olha só esses aspectos aí. Em primeiro lugar, você tem o aspecto cerimonial. Quem era ungido? Eram ungidas pessoas ou até mesmo objetos que eram consagrados para o serviço a Deus. Ou seja, eram separados para serem usados exclusivamente nas coisas de Deus. Então no templo, no tabernáculo, era usado para isso. Então, o primeiro grupo aqui, que eu coloquei, são os sacerdotes e os objetos que eram usados para o sacerdócio, no templo e no tabernáculo. Olha só o que diz Êxodo 30. Olha aí rapidinho, Êxodo 30. Êxodo 30, versículo 22. Olha só. Êxodo 30, 22. Vamos desmistificar esse papo de unção para a gente quebrar a Conde de Sarzedas. Que lá o que tem de olhinho de unção lá não é brincadeira, né? Olha só, Êxodo 30, 22. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida 500 ciclos, de cinamon odoroso a metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos. E de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: Este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote. Nem fareis outro semelhante, da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Então era uma fórmula secreta, tipo aquele molho especial do McDonald's, né? Fica lá 7 chaves, ninguém sabe a receita. Era o óleo aqui, né? Que dava para saber a receita, né? Mas ninguém podia copiar. Não podia, era algo exclusivo. Só podia ser usado nas coisas do templo, do tabernáculo aqui, e depois do templo, né? Na unção dos objetos e tudo mais. Era assim. E aí, quando a gente pensa na unção dos sacerdotes, é comum a gente pensar naquela coisinha meio católica, né, de fazer a cruz assim, mas não era assim não. Era uma coisa bem mais volumosa. Se os irmãos olharem o Salmo 133, os irmãos vão ver isso. Olha só aí, o Salmo 133. Olha aí o versículo 2. Salmo 133, 2. Está falando aqui da unção de Arão. Olha como era a unção aqui. É como óleo precioso, todos acharam aí? É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Quanto você acha que precisaria de óleo para descer do cabelo para a barba, da barba para a gola? Bastante óleo, né? Pegava o tonelzão lá, virava em cima do Arão, dos sacerdotes e tudo mais. Então, isso daqui que os irmãos vêm na Conde de Sarzedas
Não dá para ungir nem... Se bem que assim, quem é um pouco mais careca, pastor Thomas, aí até dá, né? Agora, quem já tem um pouco mais de cabelo, deixa eu ver, quem tem cabelo? Ronaldo tem bastante cabelo. Quem tem bastante cabelo aqui? O pastor Robson não, pastor Robson não tem muito cabelo não. Tem pouca gente cabeluda aqui, hein? Tá tudo calvo, né? Tudo calvo. Um desse daqui talvez dê, uns dois desse aqui talvez dê. Mas não era isso que era usado não. Isso daí, ó, tem aqui o nome, tem os nomes aqui, rosas, mirra, acácia, esses potinhos aqui, ó, óleo para consagração e unção, santificar, curar e proteger, nada a ver, não era esse potinho aí não, era uma quantidade boa para realmente lavar o cara, era essa a ideia, para consagrar mesmo, assim, para não ficar uma parte de fora ali da consagração. Mas além de objetos, né, e os sacerdotes, os reis também eram ungidos. Os reis da monarquia de Judá. E Jeú, que foi o caso aqui. A gente não vai ler os textos, mas você tem Samuel ungindo Saul. Samuel fala, eu estou te ungindo rei sobre Israel. Você agora é rei de Israel. Por quê? Porque Saul estava sendo colocado naquela função pelo próprio Deus. É o próprio Deus investindo a pessoa naquele cargo e capacitando divinamente a pessoa para realizar aquela tarefa. Então, inclusive essa unção dos reis contava com a dádiva temporária do Espírito Santo. Por que Davi orou, não retires de mim o teu Espírito? Porque como rei, que foi ungido, escolhido por Deus e era capacitado por Deus, ele tinha o Espírito Santo habitando dentro de si para cumprir aquela tarefa. Mas se ele deixasse de ser rei, o Espírito Santo não habitaria mais nele, porque o Espírito Santo tinha um propósito capacitivo no Antigo Testamento, como acontece, por exemplo, com Saul. Quando Davi é ungido, o Espírito Santo não atua mais em Saul, atua em Davi, e aí um espírito mau começa a atormentar Saul. Então você tem esse propósito aí capacitivo, mas é uma investidura. Então Samuel ungiu Saul, Samuel ungiu Davi, Zadok ungiu Salomão, e esse profeta desconhecido ungiu a Jeú. Então a gente vê tudo isso daí acontecendo. E tem um caso de um profeta que foi ungido, tá? Que é o Eliseu. Só que assim, não tem derramamento de óleo, mas é usada a linguagem aí de unção. A gente não sabe se tem outros casos que não estão registrados aqui, mas Deus fala para Elias, olha, unge a Eliseu. Só que não tem a unção, o que acontece é que o Elias joga a capa por cima. Então pode ter sido mais um aspecto simbólico, não uma unção literal, mas um aspecto simbólico. Olha, eu estou escolhendo Eliseu para fazer essa tarefa. Então deixa isso claro para ele, anuncia isso para ele. Mas popularmente aí os estudiosos colocam que reis, profetas e sacerdotes eram ungidos, que tinham esse óleo derramado aí sobre a cabeça. No aspecto cotidiano, está relacionado a saúde e bem-estar. Então você tem, por exemplo, um tratamento honroso que é dado aos visitantes. Se alguém fosse na sua casa e você ungisse a pessoa, você derramasse óleos especiais ali sobre a pessoa, isso era uma expressão de zelo, de cuidado. Não necessariamente sobre a cabeça, mas tem uma ocasião lá em Lucas que Jesus é ungido, ele tem os seus pés lavados ali. E a mulher seca, inclusive, com os cabelos ali, os pés de Jesus. E aí o pessoal fala, nossa, mas ela está desperdiçando aquela coisa toda. E Jesus fala, olha, eu cheguei na sua casa e você nem me ungiu. Você nem me proporcionou bem-estar. Você nem demonstrou uma boa hospitalidade. O Salmo 23 fala sobre esse aspecto do cuidado. Olha só, a gente está em Salmos aí. Volta para o Salmo 23. Salmo do bom pastor. Olha o que diz aí, o Salmo 23, 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Porque bem-estar, cuidado, zelo. Então isso era destinado às pessoas que recebiam favor, hospitalidade, as visitas. Estava relacionado também ao sepultamento. Seus irmãos devem lembrar que Jesus foi ungido, foi derramado sobre ele óleo, e ele mesmo falou, isso é para o meu sepultamento. Foi na ocasião em que Judas, que era do PT da época, falou, você tem que dar para os pobres. Mas o Judas queria, na verdade, passar a mão e mandar dinheiro para os BRICS lá, para os sócios dele lá, né? O pessoal do PT já existiu na história toda, não tem jeito, é a mesma coisa. Judas era do PT, do Partido dos Trabalhadores lá de Israel. E o Judas fica bravo com isso, por quê? Porque era caro, esses óleos eram caros, não era coisa barata. Como eu falei, não era óleo de girassol, óleo de soja, igual tem aqui, era óleo caro, você tinha que misturar especiarias e tudo mais. E isso era usado no preparo do sepultamento. Jesus foi preparado desse jeito também. Então você tinha esse uso aí.
Um outro uso era o bem-estar físico, proporcionar um alívio do calor. Era muito quente lá na Palestina. Esses dias está fazendo calor aqui no Brasil, né, em São Paulo. Só que lá é muito mais quente do que aqui. E o óleo dava uma refrescada, né? Trazia uma sensação de alívio para o calorão de lá. Tinha a ver também com a beleza e com a prosperidade. Eclesiastes 9 fala, nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Por quê? Ou seja, você sempre seja próspero. Você sempre tenha dinheiro para conseguir se manter ali com bem-estar, com saúde e tudo mais. O texto que a gente leu hoje foi Esther 2, que nós lemos hoje aqui, né? Esther se prepara com óleos de beleza. O Renew Clinical da época, o Avon da época era isso daí, era óleo. E a mulherada passava, o colágeno da época era isso aí. Passava lá na cara para se embelezar. E estava relacionado até mesmo à medicina. Estava relacionado à medicina. A gente não vai ler aqui porque não vai dar tempo, mas em Mateus 6... é dito que os enfermos eram curados, eles eram ungidos. Por quê? Porque a medicina daquela época não era tão avançada. Então, para trazer alívio aos enfermos, era aplicado óleo. A pessoa era ungida com óleo. Não por acaso, lá em Tiago, é dito que o enfermo tem que ser ungido com óleo. Por quê? Era um aspecto clínico, médico. Era a dipirona da época, sei lá, era para acalmar mesmo, era para tranquilizar, era a novalgina da época, era o paracetamol da época, era assim que a medicina funcionava. E lá em Tiago, inclusive, tem até um aspecto simbólico que pode estar embutido ali, porque na unção é como se aquele ato mostrasse o favor de Deus para com aquela pessoa. Então, quando o enfermo era ungido, além do aspecto médico, você tinha também uma declaração. Olha, o favor de Deus seja derramado sobre você. Era um desejo, era uma expressão de um símbolo, né, de algo simbólico ali. Mas você tinha esse uso para a medicina. E no aspecto figurativo, ou seja, não é que alguém era literalmente molhado de óleo. Era uma figura, um símbolo, uma metáfora. Você tem pessoas que são chamadas de ungidas, porque são escolhidas por Deus para realizar determinadas tarefas, mesmo pagãos. Eu coloquei ali o exemplo de Ciro. Lá em Isaías, Ciro é chamado de meu ungido. Mas Ciro não foi, até onde a gente sabe, ele não foi ungido mesmo, mas ele era o escolhido, então uma figura aqui. E o próprio Jesus, a gente pensa que o sobrenome de Jesus era Cristo, né? Estava lá no RG dele, Jesus, Cristo, não é. Cristo é um título. Cristo é uma palavra grega para Messias, que é uma palavra hebraica. E Messias significa ungido. Por quê? Porque ele é aquele escolhido por Deus para trazer a salvação, para cumprir o ofício messiânico, para ser o Salvador. Então, por isso que é aplicado a isso. Lá em Atos 4 nós vemos isso. Jesus seja chamado de o ungido. E no último aspecto ali, que tem a ver com a gente, nós vemos o uso figurativo da unção como sendo a capacitação dada pelo Espírito Santo a Jesus, que realizava o seu ministério na dependência do Espírito Santo, mas também aos crentes. Olha só o que diz aí 1 João 2. 1 João 2. E a gente vai terminar com a leitura desse texto e vamos para a nossa ceia. 1 João 2. Olha só o que diz aí. João está falando para os crentes. Olha só o que ele fala. E vós possuís a unção que vem do santo. Santo aqui é Deus, é o Senhor Jesus. E vós possuís a unção que vem do santo. E todos têm desconhecimento. Olha agora o versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. O que é a unção que é tratada aqui figurativamente por João, que todos os crentes têm? Que você, se é crente, você tem. O que é essa unção? É a habitação do Espírito Santo. Essa é a unção que é tratada aqui. Por quê? Porque ela nos capacita aqui em João a discernir o erro e a verdade. Então, se você é crente, você é um ungido. Não é para você sair por aí falando, sou ungido do Senhor, não toque em mim, não. Mas você é ungido, a Bíblia fala. Ungido em que sentido? O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo
te capacita a discernir a verdade e o erro. Em 2 Coríntios, capítulo 1, a gente não vai ler agora, mas o apóstolo Paulo também fala dessa unção e conecta ali a ação do Espírito Santo também. Então, a unção não tem nada a ver com essas coisas aqui, ó. Dia da unção com óleo fresco de Israel. Tem um pote de azeite ali. Azeite está caro, vocês não sabem, né? Sempre falo do azeite, né? Gostei de fazer essa parte da unção. Mas, caro, né? Olha aí, ó. Se Deus te ungiu, falem o que quiser, com Z. Mas quem tem a unção de Deus faz a diferença. Quem tem curso superior também faz diferença. Né? Quem tem português ali também faz diferença. Porque quiser com Z, né? Nem a unção corrigiu isso, a gramática do cara. Essas imagens que ficam circulando no grupo de família, né? Grupo de família é uma tragédia, né? Sempre tem essas imagens lá. Né? Nada a ver, isso não tem nada a ver com unção. Nada a ver. Ou isso daqui, ó. Unção que enriquece. Aí o óleo descendo e virando dinheiro, né? Você gasta dinheiro para comprar óleo, você não ganha dinheiro com óleo, a menos que você seja o dono da Borges, né? Desses azeites aí. Mas nada a ver. Unção não é isso. Então, se você procura esse tipo de unção, você está por fora. Você está totalmente por fora. A unção que a Bíblia fala que os crentes têm é a unção de ser habitado e capacitado pelo Espírito Santo. Isso é resultado de quem crê em Jesus como Salvador e crendo em Jesus como Salvador, então é habitado pelo Espírito Santo. Tem o seu interior transformado, regenerado, seus pecados perdoados, e então essa pessoa é habitada pelo Espírito Santo, ela é ungida nesse sentido. Então você tem que responder a pergunta se você é ungido já ou não, se você já tem o Espírito Santo habitando em você ou não. É claro que aqui no exemplo de Jeú, nós estamos falando de qual unção? Essa daqui, dos reis, né? Mas tem todos esses aspectos aí na nossa teologia bíblica da unção. Ficou claro para os irmãos? Então tá bom. Então na próxima ocasião a gente termina, a gente continua aí nossa jornada pelo texto. E agora nós vamos participar da ceia. Se você vai participar da ceia, então você é o quê? Ungido. Porque só os ungidos podem participar da ceia, né? Ou seja, só aqueles que são habitados pelo Espírito Santo.